E é lamentável que isso tenha sido desse modo. É porque a vida do professor também não é fácil hoje, né, porque, assim, ele tem que infelizmente, ainda tem essas coisas muito engessada, né, de seguir um conteúdo que é dado, seja, né, por uma rede de ensino, qualquer coisa que seja, tem que seguir aquilo ali, não tem jeito. E o aluno hoje, quando ele sai da sala de aula, ele tem o mundo todo à disposição dele, né. Até mesmo para ver se o que o professor falou é verdade ou não, tá certo ou não, né. E aí vira um e se o cara que o educador não se atualizar, não tiver, a vida dele ficou bem complicada, né. Não, mas não tem dúvida. E o que é grave, e você tocou num ponto importantíssimo, é, bem, no mundo da universidade, ainda o professor goza de uma certa autonomia para desenvolver o seu programa. Ah, sim. Eu pelo menos falo por mim Não, só normalmente né. e fazia isso de modo a também me renovar a cada ano, etc. Mas nos sistemas de ensino onde, o que o professor diz em sala de aula já está pré-determinado, quase que vírgula a vírgula, né, cabe a ele ler aquilo que ele projeta numa tela qualquer e tal. Então, eh, você usou a palavra, esse engessamento, ele, de certo modo, desobriga o professor a ser criativo, inventivo, inovativo portanto, fazer do seu trabalho uma obra quase que de arte, né. Exato. Por outro lado, também, às vezes, muitos se sentem confortáveis, porque ao fazer isso, a escola tira dele toda a responsabilidade por aquilo que é ensinado. "Ah, olha, me mandaram ler o que está escrito aí, Tô fazendo o que me estou mandaram, né. fazendo o que me mandaram", né. Isso mesmo. Quase como, quase como carrascos de outrora também argumentaram para suas atrocidades. Mas, de certo modo, é um pouco isso. Quer dizer, quando o professor é o autor soberano daquilo que ensina, ele também é responsável Ah, sim. por aquilo que ele desenvolve. Na hora que ele lê uma apostila, que é o apostilamento do ensino, né, É. esse apostilamento do ensino, ele é de tal maneira, restritivo, né, que, permite ao professor lavar as mãos. Ele é um mero reprodutor, ele é um mero leitor, ele é um mero, é claro que ele está inclusive à mercê de ser substituído aí por qualquer robô que lê sem engasgar, né, sem tossir, sem espirrar, sem nada, né, mas ele, por outro lado, não tem responsabilidade nenhuma por Nenhuma. aquilo que eventualmente possa, É. não corresponder à realidade no que está nas apostilas, né. Eu não sei como que é na que eu sou da área de exatas, né. Certo. Eu fiz geofísica aí na Uhum, USP e uhum, tal, uhum, mestrado, doutor, é tudo na área de exatas. uhum, E a área de exatas a gente tem um problema seríssimo, que uma das origens é esse aí, né, que o aluno quando ele sai, o gap que ele enfrenta, quando ele entra no ensino superior, na universidade, é um negócio gigantesco. Tanto que os caras têm aula de cálculo, que é o cálculo 1, né, que a gente uhum, fala, uhum, é uhum. onde a evasão, assim, Uhum, é uhum, gigantesca na uhum, área de exatas, né. uhum, uhum, Como uma parte vem disso aí, porque lá uhum, no ensino médio, né, no antigo colegial, como eu uhum, falava, uhum, ele tá na no apostilamento, é decorando tal, pá, não sei o quê, porque o professor também para ele tá tudo bem aquilo, para o aluno melhor ainda, né, uhum, vamos dizer uhum, assim. uhum. E lá na frente ele vai. Na área de que o senhor é da área de humanas, né. Isso, isso. Vocês notam esse gap também? Esse gap é menor? Porque como que é isso? Bom, ah, eu conheço um pouco a realidade do direito e da filosofia como aluno Sim. e da comunicação como professor. Fui professor da ECA Da muito ECA? tempo, da Olha que ECA, é. demais. Muito bem. Eu fiz um curso excelente ali na ECA, jornalismo científico. Jornalismo científico, isso aí já imaginava que tivesse sido esse Demais mesmo. ali. Um dos melhores cursos que eu fiz. Bom, então qual é a ideia? A constatação que eu faço é que, eh, o nosso aluno, né, eu posso fazer uma comparação, ao longo de 30 anos de docência, né. Uhum. Quer dizer,
o nosso aluno mudou muito de competência. Mesmo esse aluno, digamos, igualmente qualificado pela FUVEST para entrar na USP, ele mudou muito de competência no interior da mesma instituição, né? Entendi. Então, se lá, quando eu comecei, os meus alunos, caso eu não tivesse dado alguma leitura de algum texto complicado para ler, os meus alunos cobravam essa leitura, certo? Ó, que legal. Não vai ter nada para ler, né? Quer dizer que, né? Como que dizendo, o senhor aí não fez o seu trabalho de identificar a bibliografia da aula e tal, e bom. No final, né, mais próximo do fim da minha atividade na universidade, já havia queixas, né, sobre essa mesma, digamos, solicitação, né, Ó, essa mesma sugestão. Então, eu imagino que tenha havido uma grande queda da capacidade de abstração, da capacidade de lidar com conceitos, da capacidade de pegar um texto e ler. Algumas coisas estão aí na internet identificando a minha incredulidade e meu descontentamento, né? Ó, já que se acha tão inteligente, pega uma página do Kant para ler e não é possível que você não entenda se você foi alimentado na infância. O cara escreveu, você pega o que ele escreveu, ele tirou do zero. Você pega o que ele escreveu e atribui sentido, mesmo que tenha que ler 30 vezes, né? Isso que, num determinado momento da minha trajetória, ainda era entendido pelos alunos como pertinente, plausível, uma bronca bem dada, alguma coisa que cutucava os brios, né? No final do processo olhariam para mim em tom de chacota, a gente vai ler o que a gente quiser, se mudou, né? liga, sabe? Não, né? Então, penso que desse lado houve um empobrecimento. Por outro lado, como é normal de entender, fácil de entender, em termos assim de informação e de contato com diversas áreas e de maneira muito pontual, ouvir falar disso ou daquilo, né? O aluno ele é hoje infinitamente mais abastecido, né? Ah, sim. E esse aluno que entra na universidade, na faculdade onde eu trabalhava, ele é um aluno bom, né? Ele é um aluno de ensino médio muito bom, ele é qualificado, não é fácil entrar ali onde eu ensinava, né? Sim. Então, ele é um aluno curioso, ele é um aluno que fuça, ele é um aluno que coisa. Então, se ele perdeu em competência, eu diria em profundidade, ele ganhou muito em superficialidade, e que me entenda, isso eu estou apresentando aqui apenas como uma mudança de competência desenvolvida no ensino médio, pelos processos educativos vigentes. Ah, sim. Agora, claro, para o meu trabalho dificultou demais. Eu imagino que para outras áreas tenha facilitado. Então, eu não estou aqui fazendo, por enquanto, um juízo definitivo, nem catastrofista, nem apologético. Estou apenas dizendo que mudou. E acho que seria esquisito se não mudasse mesmo, se você considerar que quando eu comecei a dar aula não existia internet, né? Ah, sim. O Ayrton Senna estava vivo. Então, quer dizer, quando eu terminei de dar aula, a bronca que eu dava para os alunos era filmada a revelia por um aluno, colocada na internet com 40 milhões de visualizações. Então, você deve imaginar que aí sim o professor perde o chão, porque Aí o sim. professor formado na velha escola, né, onde ele está acostumado a ter uma autoridade, uma legitimidade dentro da sala de aula bastante elevada, e ele vê a sua bronca, né, apresentada para o espaço público, sem que haja nenhum tipo de filtro ou controle, e submetida assim a uma avaliação que poderia ser muito contundente, mas que curiosamente não foi, pelo contrário, foi de aplauso, foi de simpatia com o professor, no entendimento de que o professor se deu aquela bronca porque se incomoda ainda com o aluno, ainda se
se incomoda do aluno não estar aprendendo tanto que poderia ter aprendido, e há aí uma autenticidade, quem sabe até um amor pelo aluno, no sentido de querer que ele aprenda de qualquer jeito, e eu penso que tudo isso pode estar em vias de colapso. Entendi. Trocando um pouquinho de assunto aí, estamos acompanhando aí esse momento tenso que o mundo está vivendo, né? Muito. Começou aí né? Agora, 3, 4 dias atrás, essa guerra aí lá no Irã, né? Com os Estados Unidos, Israel e tudo mais, né? E guerra sempre tem várias. Tem toda a parte militar, papo geopolítica e não sei o quê, mas tem toda uma parte humana nessa parada aí, né? Tem o lance da gente acompanhar tudo isso daqui. Será que nós estamos longe ou não? Porque, embora são todos seres humanos, né? Como que a gente acompanha isso? Né? Um ser humano ali, esse sofrimento do ser humano e toda essa exposição que tem hoje, toda a parte ética dessa parada toda, o lance das narrativas, porque é um lado que informa, só que informa até um certo ponto, porque não pode informar muito, porque senão o outro fica sabendo e tal. Como que o senhor vê todo esse cenário aí se montando aí na cabeça do ser humano, o ser humano que reflete isso com o que ele olha para aquilo ali e fala, e agora? Sem nem tô entrando na parte econômica, que o preço do petróleo está subindo, nem nada disso. Claro. Nessa parte aí mesmo humana da... Olha, eu penso sinceramente que há um grande ponto de interrogação, assim, sabe, de não saber direito o que dizer, uma espécie de constatação de uma certa ignorância em si mesmo, que é, pelo menos para nós na filosofia, muito positiva no primeiro momento, né? No final das contas, nós estamos tendo, digamos, ciência dos fatos por narrativas que são feitas na nossa sociedade. E na nossa sociedade